Olá, hoje eu vou falar de Provérbios 22. Inicia da seguinte forma: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro fez o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aqui, Provérbios inicia advertindo ao homem que nada na vida é mais importante do que manter o bom nome, pois este está associado à honestidade. Se alguém comete obras e ações vergonhosas, seu nome é conhecido por todos que estão ao seu redor, pelas vergonhas que ele cometeu. Mas se este é justo, o seu nome é respeitado e transmite credibilidade também àqueles que estão à sua volta. Quanto às riquezas, estas são passageiras, elas vêm e vão facilmente. Deus, ele ama, ele presta atenção tanto no rico quanto no pobre. E Deus ama da mesma forma, pois o seu amor pelo homem não é medido pelos bens que este possui, pela quantidade de riqueza ou a sua ausência. Porém, Salomão aqui, ele faz questão de ressaltar uma diferença entre o homem prudente, que é precavido, e o homem simples, que este tem pouco entendimento. É que o prudente, ele se resguarda de se envolver em coisas duvidosas e que possam trazer a sua perdição. Já o homem simples, que é de pouco conhecimento, vamos dizer, o ingênuo, este não é capaz de perceber e entender a maldade disfarçada na aparência de gentileza. E isso faz com que ele acabe sendo enlaçado pelas armadilhas que alguém coloca em seu caminho. Mas o Senhor está atento a todas as ações do homem e ele vê quando alguém planeja o mal contra o pobre. E ele livra o simples e castiga aquele que fez a maldade contra ele. Porque o homem, ele tem que assumir responsabilidade e ensinar a seus filhos a ser responsáveis, a estarem preparados para trilhar os caminhos retos, caminhos que não levam à morte. Porque o ensinamento é a única coisa que alguém leva para a vida toda. É algo que segue a pessoa em qualquer circunstância e em qualquer situação ou local. O resto nem sempre acompanha. E diz Provérbios: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Aqui, Provérbios mostra que o rico, ele domina o pobre, porque é ele quem dá ao pobre a oportunidade, é ele quem oferece ao pobre uma vaga de emprego, de um trabalho e coisas que o possibilitam angariar dinheiro, que o venha a ter condição de pagar ao outro pelo aquilo que ele consome. Porque o rico é aquele que paga pelo serviço prestado pelo pobre. E que o homem que toma emprestado, de alguma forma, em algum momento, ele terá que devolver o que pegou. Sendo assim, aquele que emprestou, a qualquer momento, este pode encontrar
aquele que o emprestou, chegando para exigir que o bem ou o valor que a ele foi emprestado seja devolvido. E inclusive ele pode estipular ainda como é que essa dívida será paga. Se ela continuará sendo da forma que foi prescrita, ou de repente, analisando a situação, ele ainda poderá pensar ou repensar numa nova modalidade de prestação de conta. Mas fato é que um dia quem emprestou, ele vai voltar e vai cobrar aquilo que foi emprestado. Mas que tudo o que acontece ao homem acontece por causa das suas escolhas, das escolhas que ele fez e essas decisões que ele tomou. Então, aqui novamente, Salomão, só que com outras palavras, ele expõe a lei da semeadura, que tudo que você faz, ela um dia vai ter o retorno. Você vai ter que prestar conta daquilo que foi feito. Contudo, Provérbios expõe a bênção que há e recai sobre a vida do homem que procura agir com generosidade para com o seu próximo, por causa das virtudes do seu coração, virtudes que agradam a Deus. Ainda mais porque essa virtude foi feita em dedicação ao pobre. Aqui, nessa parte de Provérbios, Salomão ressalta como Deus valoriza o pobre e como Deus se preocupa com a sua existência e em cuidar dele. Deus se preocupa do rico também, mas ele tem um amor especial pelo pobre, uma vez que o pobre está na condição de pobre. Nem sempre é porque ele quer, mas é porque, infelizmente, na vida há muito mais pessoas do que bens que podem ser usufruídos de forma igualitária por todo mundo. Alguns eles acabam sobressaindo sobre o outro, seja por instrução, seja por parentela, seja por conexões interpessoais que ela tenha, ou simplesmente pela sabedoria que ela adquiriu ou teve a possibilidade de conseguir no decorrer da vida. E diz Provérbio: lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Aqui, Salomão ensina que quem tira de perto de si aquele que gosta de rir ou de debochar das outras pessoas, este se livra de envolver em brigas, em falatórios e contendas desnecessárias. Ele se livra de passar vergonha. Já aquele que sente prazer em agir com gentileza, este será bem recebido em qualquer lugar. Mas o endurecimento para entender tudo isso e ter boa capacidade de escolher como agir, só adquire o homem que medita nos mandamentos e nos preceitos do Senhor, porque ali está a chave de uma vida realmente com sucesso, uma vida que Deus ele traçou para todos nós. E continua Provérbios: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Nessa parte, Provérbios, através de uma metáfora, ele mostra que o preguiçoso, ele não sai para trabalhar,
porque ele sabe que lá fora da sua casa ele terá de agir com cautela, com responsabilidade, vigilante a tudo que passa ao seu redor. Ele terá que se dedicar à empreitada que ele pegou. Só assim ele terá sucesso. Mas, dada a sua preguiça, ele prefere ficar quieto em casa do que sair e enfrentar a luta do dia a dia. E com uma outra metáfora, Salomão explica que o homem deve vigiar as palavras e convite que ele escuta de mulheres que não têm compromisso com ele, pois estas farão com que ele se perca, e além de perder os próprios bens, estas farão com que ele caia em armadilhas que foram traçadas para a sua vida. Da mesma forma, há muitos homens que armam armadilhas para mulheres e traçam meios de enredá-la de forma que não há como ela se libertar. Mas o Provérbios aqui, o que ele quer dizer é de que a pessoa que fica dando ouvido a pessoas estranhas, aquelas que falam sem refletir naquilo que está falando, de uma hora para outra, ela cairá naquilo que ela mesma falou. Ela será pega, vamos assim dizer, na mentira. E depois de dizer essa segunda metáfora, ele faz um convite à pessoa a vigiar o seu coração, porque só ele vigiando é que ele estará livre de se perder pelo mal que ele escuta e dá ouvidos. E Salomão continua Provérbios dizendo que Deus, ele não aceita afronta da parte de ninguém. Tudo que o homem fala a seu respeito, no momento oportuno, Deus castigará o homem. E Deus castigará a pessoa daquele mal que ela cometeu. Por isso que ele adverte aos filhos, aos pais, a corrigirem sempre os seus filhos, para que eles evitem as más ações, os maus comportamentos, e assim eles não sejam punidos mais tarde. E ainda diz que as ações, existem ações que essas não são corrigidas por palavra, só mesmo a vara, só mesmo uma correção física, com carinho, com amor, que ela livra a criança daquela estultícia. Quando Salomão aqui fala que não é para poupar a vara na criança, não significa em momento nenhum que ele é a favor da violência. Não significa que é para pai nenhum pegar e sair fustigando o seu filho, batendo com paulada, com vara, com fios de arame, com inúmeros instrumentos, como a gente infelizmente percebe em alguns noticiários. Mas aquela correção branda, seja lá uma chineladinha no bumbum, seja um puxãozinho de orelha leve, mas algo que faça a criança refletir naquilo que ela fez, porque tem coisas que só ficam marcadas na mente da pessoa se ela teve uma compensação que a ela, naquele momento, fez com que ela associasse que se ela cometer tal ato, ela será castigada. E não basta apenas conversar, é uma correção com amor. E Salomão também reafirma que oprimir o pobre visando enriquecer através de sua exploração do trabalho, da sua mão de obra, é um ato que, além de ser vergonhoso, é um ato que não trará bom proveito àquele que explorou do pobre, porque mais cedo ou mais tarde ele terá que prestar conta por esta ação que ele cometeu, seja judicialmente ou seja pelas mãos do próprio Deus. E esse Provérbios 22, de repente, ele faz um apanhado sobre alguns preceitos e admoestações que são dirigidas especificamente às pessoas sábias.
E esses preceitos são: inclina o ouvido e ouve a palavra do sábio, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável o guardares no teu coração e o aplicares todos os teus lábios. Porque a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de entendimentos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Aqui, com essa pergunta, com esse questionar, Provérbios adverte o homem a se debruçar, a escutar e a entender os mandamentos, as ordens, os preceitos e tudo aquilo que a palavra do Senhor diz, e a colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu. Porque, além desta ser a verdadeira sabedoria, ela é a sabedoria que agrada a Deus. E o homem entendido na palavra do Senhor, este tem mais força para vencer as adversidades da vida e a resistir o mal. E continua Provérbios: não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa dele e tirará a vida aos que o despojam. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlace a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívida, pois se não tens com que pagar, por que arrisca perder a cama debaixo de ti? Aqui, nessa parte, que também é uma pergunta, Salomão, mais uma vez, em Provérbios 22, ele procura mostrar que Deus enfatiza o seu amor e cuidado pelos pobres, advertindo que ele vingará todo o mal que o homem cometer contra eles. O Senhor não tem prazer no homem que se ira e age afrontosamente contra o seu semelhante, que se envolver com dívida de outra pessoa faz recair a desgraça sobre a própria vida. Mas no final, Provérbios diz: não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Aqui, antes de explicar essa parte, eu quero só dizer que marcos é uma pedra, é um porte de divisa, que se coloca entre uma propriedade e outra. Por exemplo, a sua casa está aqui e a casa do vizinho está aqui. E de repente, na esquina, tem um sinal que mostra um muro. Aquele sinal onde um muro inicia, aquele é o marco daquela propriedade, significando que daqui para cá é de uma pessoa e daqui para cá é outra. E essa parte, não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Salomão deixou essa advertência aqui para que o homem, principalmente o povo de Israel, que ele não deve remover os usos e costumes que os seus pais deixaram como instrução aos seus filhos, pois estes carregam a identidade de cada família, de cada tribo e de toda a nação de Israel. Isso porque é no marco que está decretado que aquela terra, ela é possessão de herança daquela família, daquelas pessoas que ali residem. Isso porque a pedra, o porte de divisa, colocado em cada canto de propriedade, possui inscrições que identificam o dono da terra, o dono daquela propriedade. E retirar, mover aquela pedra significa
abrir mão da sua propriedade, abrir mão do seu legado, da sua herança, da sua identidade como povo de Deus, da sua identidade como herdeiro das promessas que o Senhor fez aos seus pais e principalmente à nação de Israel nesse caso. E o último verso de Provérbios 22 diz: vês a um homem perito na sua obra? Perante rei será posto, não entre a plebe. Aqui, Salomão encerra o capítulo mostrando que o homem que conhece, que entende e sabe fazer, pôr em prática e vistoriar a obra que Deus o incumbiu de fazer, seja qualquer que seja a obra, este sabe conduzir a sua vida com propriedade e de forma proba, quer dizer, de forma justa, e este é reconhecido e recebido no mais alto posto. Este é louvável, este é digno de ser glorificado. Não passa desapercebido no meio das pessoas comuns. A diferença de Provérbios 22 para os demais provérbios que nós vimos até aqui agora é isso, de que Deus ele chama a atenção mais uma vez de que o homem ele não deve agir com maldade com o pobre, com o necessitado, e que o homem ele deve continuar vigiando aquilo que procede da sua boca, porque a lei da semeadura ela continua valendo, mas o principal foco deste provérbio é realmente a parte que fala de não remover os marcos antigos que puseram os seus pais. Que eu espero que eu e você possamos nos dedicar a essa nossa identidade de filho de Deus com Deus. Que nós possamos zelar pela posição que nós temos, por todos os direitos que o Senhor nos proporcionou e também cumprirmos as nossas obrigações, os nossos deveres. Porque só com o cumprimento das nossas ações e os nossos deveres, com as observâncias de tudo aquilo que o Senhor requer, nós seremos alcançados com a herança eterna que Ele tem prometido a cada um de nós. Eu espero que o Senhor te abençoe e te guarde, e que este final de semana ele se encerre cercado das bênçãos no seu lar, e que venha uma nova semana cheia de paz, saúde e misericórdia. Que o Senhor ele seja na sua vida, tanto emocional, física, no trabalho e familiar. Que você possa ser uma bênção onde você tenha sido colocado e esteja presente. Não se esqueça, vá lá no YouTube, faça sua inscrição no meu canal. Miriam Araújo, Deus cuida de mim. Um beijo para todos vocês. Amém?